mesmo ficar mais perto. A paz do Senhor, amadas. Quantas estão felizes com o Senhor aí? Diga glória a Deus. A primeira coisa que eu quero fazer, gostaria que você ficasse de pé um pouquinho. Colocasse a mãozinha no seu coração. Nós não pode fazer nada sem orar, não é verdade? Porque o que controla a nossa vida é Deus. Sem Ele, nós não fazemos nada, não é verdade? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Soberano Deus, eterno Pai. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Nessa noite eu quero me render e colocar a minha vida nas Tuas mãos. E a vida de cada mulher que está aqui. Pai, que o Senhor possa pairar o Teu Espírito aqui sobre cada coração, sobre cada vida. Que o Senhor possa calar as vozes do inimigo nessa noite. Que possa, meu Pai, tentar roubar a bênção dessa mulher que entrou aqui. Porque, Pai, é uma noite, primeiro congresso, mulheres restauradas. E daqui sairão, meu Pai, mulheres restauradas, transformadas, meu Pai, impactadas pelo Teu Espírito, ó Deus. Pai, que assim como o Senhor tem feito na vida da Esther, meu Pai, na vida de várias mulheres que estão aqui, que ainda vai falar, das que falaram, meu Deus, o Senhor possa fazer na vida dessas mulheres, meu Pai. E que nós possamos ser um instrumento do Senhor na terra de vivente, Pai. Que nós possamos ser uma terra fértil. Pai, eu sou um cano e o Senhor é a água. Flui através dos meus lábios, meu Pai. Que eu venha sair de cena e que o Senhor possa entrar. Pai, que eu possa falar tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Porque a história que eu vou falar agora, Pai, não é minha, não é Tua. Foi o Senhor que fez, o Senhor que curou, que libertou, que operou. E assim o Senhor também possa fazer na vida de cada mulher que está aqui essa noite. E que essa atmosfera seja mudada em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Queridos, pode se assentar em nome de Jesus. Sabe por que eu falo amadas? Porque quando eu aprendi o que é ser amada por Deus, eu entendi que toda mulher tem que ser chamada de amada. A partir de hoje eu vou te falar por quê. Aí você vai tomar para você que você é uma mulher amada e vai começar a chamar todas as mulheres que você conhecer de amada. Para que ela possa também receber esse amor que você também recebeu. Diga glória a Deus. Porque eu descobri que eu sou filha. E nessa noite Deus vai restaurar a identidade de muitas mulheres aqui essa noite. E você vai entender que você é filha. E uma vez que você é filha, você é amada. Eu vejo aqui promessa, rosto de mulheres que estão aqui, que Deus tem grandes promessas. Que assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Eu vou tentar resumir, vou falar bem rapidamente, que eu sei que vai ter mais mulheres de Deus aqui que vão falar. E eu quero ouvir elas também. Eu vou tentar falar um pouquinho do meu testemunho, que ele é grande, mas eu vou falar as principais partes. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Bispa Heloísa Ramos. Sou pastora presidente do Ministério Arca Mundial Church, em Goiânia. Pela misericórdia de Deus, tenho um filhinho de 4 aninhos que chama Samuel Davi. Meu esposo, apóstolo Mauro Ramos, está ali. E o Senhor me entregou um ministério que chama Mulheres Curadas para Curar. Você que quiser conhecer, depois você vai seguir minhas redes sociais e você vai ver o trabalho lindo que Deus tem desenvolvido através da minha vida, nas redes sociais ali, o que eu faço, através do podcast também, que muitas amadas que estão aqui, a Daiane já foi lá, a Esther logo vai, e as demais que estão aqui eu vou convidar para ir lá, porque todas que tiver um testemunho de fé, vai passar por aquela bancada, porque ele é fruto de oração. E o Senhor me deu esse ministério, Mulheres Curadas para Curar, num tempo de maior crise da minha vida. Um tempo que eu estava em crise interna, querendo descobrir o que é que Deus tinha para a minha vida, o que é que Ele queria de mim, porque eu estava tão perdida que eu não sabia mais o que eu fazer. E o Senhor me deu esse ministério. E quando Deus me deu esse ministério, Deus me deu uma palavra. Não precisa nem você abrir sua Bíblia, é rapidinho, é só um versículo que eu vou deixar aqui para você. Fala assim: que das suas feridas sairão poder, Isaías 44. Que das suas feridas sairão poder para curar e libertar outras vidas. Eu estava lá no monte, debaixo de um pé de árvore, o momento que Deus ministrou essa palavra no meu coração. E eu dizia: Senhor, o que o Senhor quer me usar? Qual é a forma? De que jeito?
Deus disse: filha, das suas feridas, aquilo que você está ferida, eu vou te curar. E eu vou liberar poder, como essa cicatriz que está na sua mão. Você só lembra do que aconteceu, mas ela não dói mais. Assim eu vou fazer na sua vida. Eu vou liberar poder e não vai doer mais aquilo que foi te causado. Eu vou cicatrizar. E através disso você vai ajudar a levantar outras mulheres. Seja uma mulher que levante outra mulher. Peça a Deus para te curar. Tenha pressa que Deus te cure o mais rápido possível, para que você possa ajudar outra mulher a se levantar. Diga glória a Deus. E daí nasceu o Ministério Mulheres Curadas para Curar. Quando Deus me deu, debaixo da árvore, no monte, Ele falou comigo, Ele começou a me curar, a operar na minha vida. No momento mais de crise, diga assim, no momento mais de crise que você estiver, vai ser o momento que o seu ministério e a sua história vai nascer. Vai ser do momento de crise, no dia que você estiver com mais luta, é o dia que Deus mais vai falar com você, é o dia que Deus vai mais começar a operar na sua vida. Porque é nesses momentos que nós ficamos vulneráveis ao Espírito de Deus, para que Ele possa operar na nossa vida. É nesses momentos que o nosso caráter é forjado, é nesses momentos que a nossa história é mudada. E antes de chegar a essa parte do ministério, eu vou falar um pedacinho do que Deus fez na minha vida. Desde pequenininha, meu lar era um pouco conturbado. Eu nasci no interior, morava em Trindade. O meu pai, ele bebia, era alcoólatra, e a minha mãe era doméstica. E desde muito pequenininha eu tive que ver minha mãe lutar para criar eu e meu irmão. E com isso eu tive que tomar a responsabilidade muito cedo para mim. O tempo que era para me brincar de boneca, que era para me fazer as coisas, eu já estava com a minha mãe na labuta da vida, trabalhando, limpando casa dos outros. Eu já era babá, desde pequenininha. Eu era pequenininha, tinha um pé de acerola no fundo da minha casa, eu colhia as acerolas, colocava no saquinho e saía nas portas das vizinhanças vendendo. Então eu tive que amadurecer muito cedo para poder dar conta da vida que nós levávamos. E toda a vida minha mãe falando para nós, minha mãe não teve estudo, mas ela sempre lutou para nós estudar. E ela falava: filha, Deus é fiel, tudo que você pedir para Ele, mesmo ela sendo católica, ela sempre falava para nós: Ele vai ser fiel com você. E eu cresci colocando aquilo no meu coração. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Tudo que eu colocava na minha cabeça, eu conseguia, mas eu não tinha entendimento que era porque Deus tinha uma promessa na minha vida. Eu não tinha esse entendimento que Deus tinha uma promessa na minha vida, porque eu não tive um lar preparado para me ensinar isso. Mas diga assim, o plano que Deus tem para você, independente do lugar que você nascer, independente da geografia, Jesus vai fazer acontecer na sua vida. E ali, passados os tempos, eu fui crescendo, e fui crescendo num lar muito conturbado. Meu pai começou a trair a minha mãe, começou a ter envolvimento com mulheres da rua, e a minha mãe começou a ficar mais assim, lutando para criar nós, não dava muito amor para nós, porque não vou nem dizer, nem vou cobrar dela, porque como é que ela tinha que lutar para criar nós? Hoje eu tenho esse entendimento. E aí essa mulher que meu pai tinha caso com ela, ligava lá no nosso telefone, era tempo daquele telefone sem fio, e ela falava as piores barbaridades que você imaginar. Com 8 anos de idade, ela falava tudo para mim, que meu pai fazia com ela. Ela mandava coisas pelo correio da nossa casa, lingerie, coisas pelo correio. Ela fazia macumba, ela mandava os filhos dela, os parentes dela, ir na porta da nossa casa nos xingar. E eu sempre fui muito fortinha. Ela falava que eu era gorda, que eu era feia, xingava o meu irmão. Então, muitas coisas ela fazia, que eu estou resumindo. E aí, eu fui crescendo naquele lar daquele tipo. Um lar desestruturado, sem nenhuma probabilidade. Eu olhava para um lado, não tinha nenhuma solução. Eu olhava para outro, não tinha também nenhuma forma. E eu falava assim, mas o que está acontecendo? Por que a minha casa é assim? Os meus pais são desse jeito, minha vida é assim. Meu irmão, desde pequeno, já trabalhava em oficina de consertar bicicleta. Nós sempre trabalhando, lutando muito. E Deus ali já tinha um plano preparado para a minha vida, mas eu não tinha entendimento. Uma parte da minha família é católica, outra parte espírita. E sempre minha mãe levava a gente na igreja Deus e Amor e na igreja católica. Fiz crisma, catequese, então eu não tinha ainda um verdadeiro encontro com Deus, uma intimidade com Deus.
Mas eu sempre, quando eu ia na igreja, quando eu era pequena, eu gostava demais. Eu ficava ali vendo aquelas cruzadas evangelísticas, aqueles trem, eu queria me envolver. Quando tinha aquelas colônias de férias nas igrejas, que tem umas igrejas que tem, eu ia, né? Eu ficava toda animada ali. Só que depois meus pais não continuavam me levando, porque devido a essa vida que eles tinham. Eu lembro também, quando eu era pequeno, meu pai cantava leilão das quermesses de Divino Eterno em Trindade, né? E passados-se os tempos, eles se separaram, meu pai foi morar com essa mulher, minha mãe ficou criando nós. E aí, devido a tudo isso, eu fui crescendo revoltada. Revoltada com aquela vida, revoltada com aquela situação. Eu era uma jovem que eu não queria estudar, mas eu também não queria trabalhar. Eu não tinha perspectiva de vida. Para mim, tanto faz, que tocasse para mim, estava bom, eu não estava nem aí. Até que um dia, com 18 anos, Jesus marcou minha vida. Porque eu costumo dizer que Deus amarra uma corda na nossa cintura. E tudo que você quer fazer, Ele deixa. A corda fica segurada na mão dele. Você quer beber? Pode. Você quer prostituir? Pode. Você quer usar droga? Pode. Você quer ficar com o marido dos outros? Pode. Tudo pode. Aí chega uma hora que ele puxa. E quando ele puxa de uma vez. E eu era uma jovem comum, como qualquer uma. Gostava das festas da Bell Volks, gostava de sair, beber, desandar, como se diz o outro. Deus só nunca deixou eu usar droga. Sempre tive medo. Mas as demais coisas que todo jovem fazia, eu fazia. Deus também nunca deixou fazer tatuagem, nunca deixou furar nada. Deus sempre me resguardou. E eu sempre fui muito medrosa nessa parte. E, chegando com os meus 18 anos, eu queria ficar mais perto do meu pai. Meu pai tinha uma oficina de consertar eletrodomésticos. E eu fui trabalhar com ele. Minha mãe me pediu, por isso que você tem que escutar o conselho da sua mãe. Porque uma coisa que tem sido muito quebrada, as pessoas não têm sido abençoadas, é quebrar princípios, viu, Esther? As pessoas não têm respeitado pai e mãe, não têm respeitado sua liderança, nem seus patrão. E a vida só vai de mal a pior. Porque são os líderes que Deus colocou na sua vida. E minha mãe falou, minha filha não vai. E eu teimei e falei, não, mamãe, a senhora fica assim, que a senhora é separada do meu pai, eu quero ir. Eu quero trabalhar com meu pai. Meu pai falou que vai comprar uma moto para mim. E vai me ajudar a me tirar minha carteira. E eu, como uma jovem, queria ter uma Honda Bis, queria tirar minha carteira. Eu já tinha juntado um pouco do dinheiro, que eu sempre fui muito esforçada, determinada com aquilo que eu queria. Eu, com 18 anos, eu tirei minha carteira, comprei minha moto à vista. Eu fui lá dentro da Cical, profetizei, coloquei minha mão e falei, Deus, eu quero essa moto vai ser minha. Mesmo sem ter encontro com Deus. E eu ia para a igreja católica dia de domingo, orava lá, rezava lá, né? É rezar que a gente fala. Que eu agora, hoje eu já peguei o costume de falar, orar, né? Já muda as palavras. E nada acontecia. E eu tinha um namorado, eu gostava muito desse namorado meu na época. Só que era uma pessoa que só me levava para o caminho contrário. Eu queria ir para a igreja, ele queria ir para as festas. Queria desandar. E como eu era muito jovem, eu peguei aquela segurança nele, né? Que a gente, carente, ficava lá na casa dele, na minha casa, na casa da minha mãe. E mesmo assim, Deus me permitiu ter 2 lojas junto com ele. Permitiu ter as coisas. Eu trabalhei com meu pai lá. Nessa época, eu tinha 18 anos. Quando é um belo dia, Jesus puxou a corda. E quando Deus puxou a corda, porque se você não vai pelo amor, você infelizmente vai pela dor. Jesus estava me chamando e eu não estava entendendo. Quando é um belo dia, acontece um atentado. Eu trabalhava com meu pai. 2 portas de comércio daquelas normal, igual tem em sala comercial. Então a parede, eu estava de trás dessa parede, mexendo na minha unha, fazendo minha unha de manhã cedo, era um sábado. Estava tendo uma passeata de política. Os bandidos esperaram aquele momento da passeata e eles vieram com a moto. E eu só sei que eu escutei aquele tanto de tiro, sequência. Pá, 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 aquela sequência de tiro. E eu me lembro muito bem, a única coisa que eu falei, Senhor, me socorre. Eu coloquei a mão na minha cabeça e eu deitei no chão. E eu disse, o que é isso? Tinha um funcionário do meu pai, ele disse, é tiro, deita no chão. Quando eu acordei, eu não me lembro mais. Quando eu acordei, já estava cheio de bombeiro, vizinhança em cima de mim, porque meu pai era muito conhecido na cidade, eu também. Eu não tinha conhecimento que meu pai estava mexendo com coisas erradas. E eu fui para lá trabalhar com ele. Minha mãe pediu tanto. E nesse dia que eu levei esse tiro, minha mãe saiu no portão 3 vezes. Me chamou e falou, minha filha não vai. Mas eu estava tão querendo aquele dinheiro, aquela moto que eu estava querendo almejar, que eu fui desesperada.
E quando é fé, chegaram aqueles bombeiros, eu quis levantar. Quando eu quis levantar, que eu olhei para baixo, assim, aquela poça de sangue. A bala está até hoje alojada aqui no meu fêmur. Os médicos diziam que eu não ia andar. E se andasse, ficaria com sequela. E, para dizer a verdade para vocês, foi um verdadeiro milagre que Deus fez na minha vida. E chegando ali dentro daquele hospital, eles me levaram para o Hugo. Meu pai veio. Quando meu pai chegou, meu pai bem moreno, ele estava amarelinho. E ele falou para mim que eu perdoasse ele por aquilo que ele tinha feito comigo. E eu disse: pai, eu vou te perdoar. Mas se o senhor for lá na delegacia e falar tudo que o senhor está fazendo, porque eu não aceito mais isso aqui que o senhor fez comigo e está fazendo, vai custar a sua vida. E ele disse para mim que ele ia lá, ele até foi. Só que ele não parou de fazer o que ele estava fazendo. E com uma semana eu estava lá, ainda de resguardo, andando de cadeira de roda. E eu disse para minha mãe: mãe, eu quero ir na igreja. Só que eu não quero ir na igreja católica, eu quero ir na igreja evangélica. Me leva na igreja. E na avenida lá de Trindade, lá, a avenida principal, tinha uma igreja de uma denominação. Eu entrei naquela igreja, minha mãe empurrando eu com a cadeira de roda. Chegou um obreiro, não foi nem um pastor. Tanto que Deus tinha um plano na minha vida. E tanto que é a fé. Aquele obreiro orou para mim e ele falou: se você tiver fé, você vai sair daqui andando. Ele segurou na minha mão, fez uma oração, determinou e me levantou. Eu saí mancando, segurando as paredes, mas eu saí andando. Diga glória a Deus. Quando eu cheguei dentro daquele hospital Hugo, já estou encerrando. Vai dar para falar tudo na outra oportunidade. Eu vou falar mais. E eu chegando naquele Hugo ali, o médico veio conversar comigo. Era revisão, né? Que a gente tem a revisão quando passa por cirurgia. E na hora daquela cirurgia, eu com tanto medo, foi tão lindo que Deus colocou 2 médicos que eles começaram a colocar o louvor para tocar lá, na hora que foi fazer a cirurgia. E eles brincaram comigo, falou: o que você estava fazendo? Tão jovem assim, tão bonito, correndo da polícia? Eu disse: não, eu já levei uma facada por causa do meu irmão, protegendo os homens da minha família, em vez deles me proteger. Eu já levei agora esse tiro por causa do meu pai. Ele disse: nossa, seu pai era para ele estar te protegendo, né? Você passou tudo isso por eles? Eu falei: sim. Aí eu disse sem entendimento algum para ele: deve que Deus tem algum plano, né? Sem saber de coisa alguma. E naquele momento ali eles começaram a fazer a cirurgia. Escutei ele falando com o outro: nossa, a cirurgia dela que é muito complexa, a bala está dentro do osso. Se a gente mexer aqui pode quebrar. Se a gente firmar mais, pode acontecer alguma coisa com o osso dela. E o outro olhou para o outro e disse assim: então corta só o pedaço que está para fora, deixa a bala aí dentro, porque às vezes é melhor ela ficar aí dentro. Hoje eu entendo que ficou para um testemunho. Hoje eu não sinto nada, para a honra e glória de Deus. Só minha perna, quando está muito frio, lateja. Quando está muito quente, fica tipo bombeando sangue assim. Mas eu não sinto mais nada. Eu calço sandália, eu ando normal, faço caminhada. Eu saí de lá andando. E resumindo, esse médico, depois da cirurgia, eu fui fazer a revisão. Que eu cheguei lá sem as muletas, porque o primeiro eu estava na muleta, depois fui para a cadeira de roda. E o segundo passo era fazer a fisioterapia, para recomeçar a andar. Ele disse assim para mim, cheguei andando, um pouco de dificuldade, mas andando. Ele disse: quem te autorizou? Eu disse assim: Deus, eu estou curada. Mesmo sem ter muita fé, eu falei. Eu tinha fé, mas não como eu tenho hoje, né? Aí ele falou assim: quem te autorizou? Eu disse: Deus. Ele disse: então você vai assinar esse laudo aqui para mim. Você está abandonando seu tratamento. Eu assinei, falei para ele: eu estou curada. Mas mesmo assim, eu ainda continuei naquele relacionamento que não era de Deus. Porque o diabo, ele cega a gente. Ele quer te escravizar. Porque ele sabe que se você não sair daquele escravizamento que você está ali, da escravidão que você está, Deus não vai fazer algo lindo na sua vida, não vai concluir o testemunho. E eu não conseguia me libertar daquele homem, continuei no relacionamento com ele. Deus permitiu ter lojas, até um ponto que eu fiquei com depressão. Essa pessoa me traía, aprontava. Quanto mais eu orava, mais ele ficava pior. Quanto mais eu pedia para Deus, mais piorava. Chegou ao ponto de eu aceitar todos os tipos de coisa dessa pessoa. Até que um dia eu estava lá chorando muito, porque ele tinha me deixado lá na casa sozinha. E ele me deu uma vontade de ir na igreja. Eu fui na igreja. Cheguei na igreja pequenininha, na rua onde eu morava.
E ali um pastor falando ali da palavra de Deus com muita autoridade, até meio, eu achava ele meio brabo, mas foi um pastor que me ajudou muito a me levantar. E ali ele falou para mim assim: o que você quer não é de Deus. Deus vai mostrar para você que você é uma flor no meio do lixo, que Deus tem uma grande história para você, e Deus tem um propósito. Você é pregadora do evangelho desde o ventre da tua mãe. Não adianta você relutar. Você quer uma coisa que Deus não tem para você. Deus não tem isso para você, e Deus vai te provar que não é isso que Ele tem para você. E eu fui embora. E aí começou aquela crise interna, porque aquelas palavras que aquele pastor falou para mim ficaram relutando dentro de mim. Mas eu também não queria desistir da pessoa, mas eu também queria deixar Jesus. E ficou aquele conflito. E eu comecei a ir para a igreja arrastando. Eu já fui para a igreja várias vezes bêbada. Eu já fui para a igreja várias vezes, saí de uma festa, uma noitada e ia para a igreja. Tinha uma coisa que me chamava para dentro. E eu ia. E o pastor falava: você vai ser uma mulher de Deus. E ali eu fiquei, continuava indo, até que um dia Deus usou uma profeta que veio de fora, que foi lá naquela igreja. Eu ia para as festas e ia para a igreja. Eu ia para as festas e ia para a igreja. Ela chegou e ela falou minha vida todinha. E ela disse: você ia ter um infarto com menos de 21 anos. Mas Jesus, por que tem um plano na sua vida? Porque eu era bem gordinha. E eu estava com depressão já. Eu sentava, eu comia uma vasilha de doce e uma de comida. E parece assim, sabe quando o filho chora e a mãe não vê? Porque eu não contava nada para meus pais que eu passava. Então era só eu e Deus. E eu morava num apartamentinho, e eu deitei no chão e comecei a chorar e passar mal. Só eu e Deus sabia. E ela falou: você ia morrer. Mas Jesus tinha um plano na sua vida. Ele não deixou o diabo ceifar a sua vida. E a partir de hoje Deus vai te dar força para você tomar a decisão que você nunca tomou na sua vida. Eu cheguei lá e olhei para aquelas roupas dele dentro do guarda-roupa. Olhei para aquela história que eu estava vivendo, que não era minha, porque a pessoa não estava comigo, não queria casar, não queria nada com Deus. E eu disse: a partir de hoje eu não quero mais essa vida, Senhor. Eu vou batizar, eu vou te servir. E eu comecei. Aí quando eu liguei para ele, falei: vem buscar suas coisas que estão aqui, que eu não quero mais esse relacionamento. Ele riu da minha cara. Aí o diabo, né? E eu disse assim: você vai ver se eu não vou conseguir. E aí falei para ele: se você não vier pegar suas roupas, eu vou jogar pela janela. E ele não foi, assim eu fiz. Até hoje, as pessoas que me conhecem, que moravam lá nesse condomínio que eu morava, lembram dessa história, que eu joguei as roupas pela janela. E Deus me deu vitória. Comecei para a igreja arrastando, batizei. Às vezes eu caía, tu pensava, mas eu ia. Depois eu fui levantar a obreira. E aí Jesus começou a fazer a obra na minha vida. Só que ainda eu não era liberto. Eu achava que eu era liberto, mas eu não era liberto. Eu só pensava que eu era. Aí Jesus já estava preparando tudo que ele tinha, o processo que ele tinha. Diga assim: o mesmo processo que te fere é o mesmo que te cura. E ali, já estou encerrando, só tenho que concluir esse pedacinho aqui, porque é a chave que vai fechar, senão você não vai entender. E ali, eu ia para a igreja, voltei para Trindade, fui morar na casa da minha mãe. Para quem nunca queria voltar para a casa da mãe, porque voltar para a casa da mãe é humilhação, você já tinha saído, né? Tive que voltar tudo de novo. Comecei da estaca zero, morar dentro do quartinho, perdi tudo que eu tinha, só fui com uma moto. E eu sempre tive o dom para vendas. Deus permitiu abrir outra loja lá na casa da minha mãe. Só que Deus já tinha um plano. Eu achava que eu já estava pronto, estava abençoada. E eu comecei a arrastar, porque eu ainda tinha sentimento por aquela pessoa. Eu não conseguia vencer aquilo. E eu falei: Senhor Jesus, eu vou fazer um propósito com o Senhor. A partir de hoje eu fiz uma carta para Deus. Eu quero um esposo assim, 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 Senhor. Escrevi: você que não é casado ainda, faça uma carta para Deus, do jeito que você quer seu esposo. Comece a orar, que Deus vai te dar. Ele vai escolher por você. Porque quando a gente escolhe errado. Mas quando Deus escolhe é diferente. E eu falei: Senhor, eu faço um propósito com o Senhor. Eu só vou do serviço para a igreja, e da igreja para o serviço, mas eu quero o nome de Deus na minha vida. E toda igreja que eu entrava, as pessoas falavam: sua esposa é do altar. Dava as características: é um homem assim, 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 assim. E eu falava: mas eu vou ser esposa de pastor. Eu não me via como uma esposa de pastor. E ali começou as minhas experiências com Deus.
Passou 2 anos. Todo mundo rindo da minha cara. Você está esperando o outro lá. Ele já está com outra mulher. Nossa, você vai ficar para titia. Todo mundo já casou, suas amigas, tudo. E eu ali esperando em Deus, esperando em Deus. E as humilhações. E todo lugar que eu ia, os profetas falavam. Chegou um dia que eu virei as costas e falei, não aguento mais. Essa pastora falar a mesma coisa. Cadê esse homem que não chega? Eu quero casar, Senhor. Tá bom. Quando é um belo dia, uma amiga minha que eu tinha em comum, conhecia meu esposo que está ali agora. Ela falou assim, vem aqui na minha igreja, tem um homem de Deus aqui pregando. E ele é solteiro. Quem sabe é o seu? E ela ficava insistindo e eu nunca ia. Porque eu estava na igreja que tinha muito compromisso. Não dava tempo de eu ir. Aí, tanta insistência dela, um dia eu fui. Quando eu cheguei lá, estava lá o meu esposo pregando, né? Eu escutando ele pregando lá e ele bravo assim. Eu falei, ixi, esse homem vai querer mudar minhas roupas. Na época minhas roupas não eram muito convertidas, irmãos. Esse homem é meio rígido. Aí o Espírito Santo falou para mim dentro do meu coração, mas ele é o seu esposo. Ele vai ser o seu esposo. Aí eu fiz prova com Deus. Disse, Deus, se é ele, quando ele descer daquele altar, ele vai falar comigo. Quando ele terminou o culto, ele veio na minha direção. Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Sério. E eu com medo dele. Aí ele pegou e falou assim, Deus manda eu orar por você, para quebrar uma maldição de sua vida sentimental. Eu falei, vixe, pensei comigo, né? Dentro do meu pensamento. Aí orou comigo. Tá bom, passou. Fui embora pra minha casa. E fui pensando naquilo, né? Senhor, mas será que só meu esposo vier a primeira vez? Meu Deus, será que eu tô doida? Fui embora. Falei, eu vou lá naquela pastora que o senhor usa ela. Se for, chega lá, ela vai falar. Na hora que eu cheguei na porta, lá é umas portas de vidro assim, que eu abri a porta, tava com uma blusa amarela no dia, eu não me esqueço a cor. Ela disse assim, ei mulher de Deus, que ela chama a gente de mulher de Deus. O noivo chegou ou não chegou? E a carruagem também. Eu disse, misericórdia. Virei as costas e duvidei. Falei, misericórdia, Senhor, de novo. Aí ela falou assim, não duvida, Deus contempla o seu pensamento. Aí eu disse, vixe, é ele. Aí fui lá, comecei a ir lá nos cultos, era lá no pé do Serrinha. Conheci o marido no pé do monte. Comecei a ir nos cultos lá. Eu olhava aquele homem. De vez em quando chegavam as irmãzinhas lá perto dele, eu já estava tomando posse da minha bênção. Pedia oração, eu chegava pertinho. Ficava lá também. Homem bonito, alto, olho claro. Deus trouxe lá do Paraná para mim. Falei, não posso perder não. Você é escolhido mesmo. Dentro de 6 meses, queridos, resumindo. Agora eu estou encerrando de verdade. Porque profeta, quando pega o microfone, fala que está encerrando, nunca encerra, né? Dentro de 6 meses, queridos, Deus deu tudo para nós no nosso casamento. Deus deu tudo para nós no nosso casamento. O meu vestido, pra vocês terem ideia, tanto que foi propósito de Deus. Eu não tinha o vestido de noiva, irmã, chorando. Faltando um dia para casar, chorando lá na igreja. No último banco, no final do culto lá. E a irmã, você não está feliz não, você vai casar. Seu esposo é um homem de Deus, é um homem bonito. Não, irmão, eu estou feliz até demais. Por ele ser um homem de Deus, um homem bonito, mas eu não tenho vestido. Meu sonho é casar com vestido de noiva. Ela falou assim, Maia, parou assim, pensou, peraí, é um vestido guardado ali na igreja, que nós compramos para fazer uma peça aqui da igreja. Eu acho que esse vestido serve em você. Olha que ela falou que ia pegar lá dentro. Olha o inimigo na minha cabeça, esse vestido vai ser horrível. Eu não vou vestir esse trem não. E vem ela com o vestido todo de pedraria, que é a coisa mais linda, que eu vesti só uns ajustezinhos. Foi o vestido que eu casei. A minha aliança, a minha geladeira, meu micro-ondas, minha máquina de lavar, a maioria dos meus olhos na minha casa, Deus usou meu pai. Um homem que foi um ex-matador. Foi um homem que foi mais a favor do meu casamento. Meu casamento, irmão, até os demônios da rachadura do inferno, assim, se levantou para mim não casar. Os que me apresentou virou contra. Minha mãe não queria deixar casar. Meu pai, que não conhecia a palavra, foi o mais usado por Deus. Ele falou assim, ele é um homem de Deus, é para você casar com ele. O que eu puder fazer, eu vou ajudar. E ele não gostava de oração não. Falou pro meu esposo de conhecer ele. Sabe o que foi a primeira coisa que ele deu na mão do meu esposo de conhecer ele? Um revólver. Falou assim, ó, minha filha é gordinha, ela é desse jeito que você tá vendo, né? Mas é minha. Você tá pegando ela bonitinho. O dia que você não quiser mais, você me devolve aqui na minha porta. Aí meu esposo já ficou assim, ficou firme, mas ficou assim, né?
E ele falava assim, não fala de crente para mim não, gostei de você, sei que você tem postura, você vai cuidar da minha filha, mas não quero saber de igreja não. Hoje é um homem que pede oração pro meu esposo. Deus não permitiu ele ser morto, porque a obra que Deus começou na minha vida vai concluir na dele. Ele já está se rendendo a Deus, já está passando muitos processos, e eu creio que ele ainda vai ganhar muitas almas pro Senhor. E hoje ele já aceita oração, ele pede oração. Quando as coisas arrocham lá, ele fala para mim, minha filha, ora por mim, pede meu genro para orar por mim, que eu sei que a oração de vocês tem poder, é forte. Então, queridos, juntou os 12 padrinhos, deu tudo no nosso casamento. Meu casamento foi igual de rico, tudo ganhado. Mesa de bolo, aliança, tudo ganhado, fotógrafo, tudo. Porque quando é de Deus, Deus prepara tudo. E tudo que Deus dá é duradouro. Você não precisa forçar. Aí Deus falou assim, eu vou dar para você o marido, casamento, a obra e um filho. E o seu filho será um filho varão. E eu tinha ventre estéril. Com o outro, eu tentei ter filho de todo tipo. Fiz tratamento, não conseguia. Mas que Deus fechou minha madre. Ele só me deu o filho na hora que ele deu com a pessoa certa. E hoje temos o Samuel Davi. Temos uma obra, um ministério. Deus tem feito grandes coisas. Um outro dia eu conto para vocês a luta que meu esposo passou comigo para mim ser hoje essa mulher que eu sou. Hoje 90% do meu ministério abaixo de Deus é ele. Porque ele acreditava. Esse homem ali, gente, eu avançava nele, pegava ele pelos colarinhos, a altura dele. Levanta aí, meu amor, por favor, para elas te ver. Pegava ele pelos colarinhos. Eu era endemoniada. Mas ele falava assim, você vai ser uma grande mulher de Deus. Ele orou por mim, ele pagou o preço. E hoje também, 90% do ministério dele é eu, de joelho no chão. E Deus fez grandes coisas na minha vida. Um outro dia, eu conto para vocês como Deus me deu minha promessa. Samuel Davi, que foi orado 6 meses em cima do monte. E como que Deus me deu o meu ministério ao lado dele. Que eu era terrível. Eu falava assim, esse negócio de orar, eu vou ganhar o que com isso? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Não trava o ministério dos maridos, não. E esposa a mesma coisa. Senão Jesus pega vocês. Porque Deus me moeu. Falava que eu não ia depender de obra. Hoje estou eu aí, ó. Vivo 100% da obra. Deus me veste, me calça, me dá o que comer. Paga escola pro meu filho, faz tudo. Porque Ele é Deus. Diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Apóstolo, vem cá. É rapidinho. Com essa palavra que eu falei para vocês, vou chamar o apóstolo aqui, é correndo. Nós vamos ministrar para você que não é casada, para você que já é casada. Nós vamos ministrar sobre a vida de vocês, aquilo que Deus fez na nossa vida. É como a Esther falou, o ministério, Deus vai provar você naquilo que você prega. Você vai ter que viver, porque você tem que falar aquilo que você vive. Muitas das vezes você vai passar a luta do que você faz e fala, mas quem vai fazer é Deus. Quem vai operar é Deus. Então eu chamei o apóstolo que ele vai fazer uma breve oração, abençoando aquelas que querem casar, porque ele é o profeta, ele que tem que liberar a bênção aqui. E as que já são casadas. Fechar os vossos olhos em nome de Jesus, porque Deus faz do improvável, Ele transforma, Ele muda, Ele abre porta, Ele opera, Ele age, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus amado, neste momento, meu Pai, nós apresentamos e profetizamos, meu Pai, sobre a vida desta pessoa, meu Deus amado, a pessoa, Senhor, escolhida pelo Senhor, meu Deus amado, prepara um varão, um homem de Deus, meu Pai. Eu não digo um homem, porque homem tem vários, mas um homem de Deus, meu Deus amado, abençoe, Senhor da glória, que não venha atrapalhar o ministério, que não venha atrapalhar, meu Deus, a vida, a família, os caminhos. Deus, em nome de Jesus, tiver algo amarrando, seja, meu Pai, desamarrado agora, meu Deus, inveja grande, amarração, Deus, abre o céu, a porta, meu Deus, e a comporta do
céu. Prospera o teu povo, a tua igreja, esta obra, esse ministério. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o teu nome seja glorificado, meu Pai, como está sendo em nosso, venha ser também nesta vida. Nós profetizamos a bênção e determinamos a vitória e cremos que vai ter casamento em um nome para a glória de nosso Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Diga amém, diga glória a Deus, e as palmas louve o Senhor, porque é digno de honra, de glória, de louvor e exaltamento. Só concluindo, Esther, ela, quando fui falar para casar com ela, que casamos com ela me chamava de vagabundo, preguiçoso, que não queria trabalhar, porque muitas mulheres oram para ter um marido. Quando o marido casa e vai para a igreja, ela quer impedir. Todo dia na igreja, só vive na igreja. Não faça isso, nem com o marido, nem com o filho, nem com ninguém. Não barre. Ela impediu muito no começo, mas através da oração, Deus mudou. Que Deus abençoe. Você já recebeu a vitória, agora é só tomar posse. Siga lá meu Instagram, Bispo Heloísa Ramos. Eu quero agradecer a todos vocês. Desde já vou pegar vocês para orar. Vou orar por cada uma, mesmo sem saber o nome, porque Jesus conhece. E ore pela Esther, gente, porque para fazer uma festa dessa aqui, vem muita fúria, porque eu mexo também com o congresso, mexo com mulheres, eu sei como é. E ela é uma guerreira. Esther, quero falar para você que eu admiro o seu ministério, viu? Que você ganhou aqui, vou falar uma mãe, uma irmã, de oração, de intercessão. Obrigado por essa oportunidade. Cumprimento a palavra de Deus. Um dia, eu vi um vidinho seu, sem te conhecer lá, dos cultos aqui, e eu falei assim, Senhor, um dia eu quero ir ali naquele culto. Então, assim, hoje Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. E eu sou muito grata a você. Obrigado, viu, linda? Que Deus te abençoe.